compartilhando uma palavra com os irmãos. E nós vamos ler muitos versículos hoje. E para isso eu vou precisar do artifício dos artífices, que é os irmãos ali no Data Show. Eu não sei, acho que é a revista atualizada, o NVI. Vamos testar, acho que é NVI essa aqui. Não é minha não. Vou mandar para você, Geraldo. Mandei para ti aí. Mas eu gostaria de estar compartilhando algo, amados, a respeito do fogo. A palavra fogo, revista e atualizada, por um acaso, ela aparece 364 vezes na Bíblia, né? Vamos dizer assim que tem um fogo para cada dia, né? E dentro da palavra, o termo fogo, ele simboliza algumas coisas, e é isso que eu gostaria de estar compartilhando, né? É mais expondo esses significados e depois, né, colocando paralelo desses significados em nós. Mas um dos termos, né, que é utilizado, a palavra fogo, e a grande maioria do termo fogo dentro do Novo Testamento, ele está relacionado a juízo. Fala comigo, juízo. E isso está lá, por exemplo, em Gênesis, capítulo 19, versículo 24. Já chegou, Geraldo? Pode pôr. Que é em Sodoma e Gomorra. Cadê? Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Né? Todos conhecem ali o contexto de Sodoma e Gomorra. Uma questão de juízo. Né? Ali a cidade foi dizimada com fogo. No Novo Testamento, por exemplo, você vê lá em Mateus capítulo 3, versículo 10 ao 12, Jesus falando a respeito, né, da árvore, e também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada onde? No fogo, juízo, sim ou não? Não deu bom fruto, deu mau fruto, ou não deu fruto, vai ser cortado e jogado no... O que sobra? Nada, né? Isso é juízo. O 11, e olha só, a gente usa esse versículo para um contexto, e a gente vai usá-lo também para um outro contexto, mas está dentro de um contexto de juízo mesmo. O versículo 11 diz, João dizendo, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. E o 12, ele traz a pá à sua mão e limpará a eira, juntando o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Né? A gente usa geralmente o contexto de João, né, João dizendo aqui, a respeito de Jesus, falando do Espírito Santo, que ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Fala assim, ele me batizou, aqui está no passado, né? Mas isso já aconteceu em nós, amém? Amém? Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Então foi fogo também. Né? O Espírito Santo acompanha o fogo, amém? E o fogo ele tem um papel, e a gente vai ver esse papel em nós, e a gente está vendo esse papel aqui, que é um papel de juízo. Fala comigo, juízo. O fogo, ele tem um papel de juízo em nossas vidas, amém? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então todo aquele que é batizado no Espírito Santo, ele tem sobre si também o fogo de Deus. Amém? Quantos entendem, quantos recebem isso? É um entendimento. Mais para frente, seguindo. Mateus capítulo 7, versículo 19. Ainda a respeito de juízo. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo de novo. Mesmo contexto do anterior. Mateus 13, 40, lê comigo.
Assim como o joio é colhido e queimado onde? No fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Seguindo mais para frente, só peguei de Mateus aqui alguns do Novo Testamento, mas Lucas é repleto, só no Novo Testamento tem mais de 60 termos, né? Mas Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés sendo lançado no fogo eterno. E se o seu olho, o 9, se o seu olho te fizer tropeçar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Então o que é isso aqui, amado? É juízo, né? Isso aqui é um ambiente, né? O fogo, ele dá né, aqui um ambiente de juízo, onde nós precisamos romper, né, com as coisas que são terrenas, né, o pecado, né, coisas que são relacionadas a esta vida. A gente tem que juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, né? Mas mais para frente a gente vai ver também que a respeito de santificação, né, que palha, né, ouro, pedras preciosas serão passadas pelo fogo. O que vai ficar? Aquilo que não queima, né? E a gente vai ver esse versículo também. Mas olha só, o capítulo... é esse aqui. Deixa eu ver. Não, nesse não. É o Apocalipse 21, versículo 7 e 8. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Então a gente viu aqui vários contextos dentro da palavra fogo, que dão aspectos de juízo. Fala comigo, fogo é juízo. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala assim, tenha juízo. Tenha juízo, né? Para não vir o fogo. Né? O fogo, né? Tem contextos de fogo aqui, né? O fogo eterno é o que eu não quero participar, né? Que Deus me queime com fogo, purifique o meu interior. A gente vai falar sobre santidade, né? Para que eu não seja queimado no fogo da eternidade. Outro significado de fogo, dentro do contexto bíblico, é sacrifício e oferta. O fogo, ele é relacionado ao sacrifício e o fogo é relacionado à oferta. Foi isso que aconteceu com Abraão, a Isaac. Gênesis 27, versículo 7, diz assim: Isaac disse a seu pai, sim, meu filho. Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai. A ele, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui. Onde está o cordeiro para o holocausto? Mal sabia ele. Inocente, né? Então, isso, o sacrifício de Abraão, né? Ele tinha um fogo, tinha um holocausto, uma oferta. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, dentro do contexto do sacrifício de Elias, né? A gente vê ali aquela situação onde os profetas de Baal foram confrontados ali, e ele diz assim, né, no versículo 24, então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Lá no versículo 38, diz assim, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. O que é isso, amado? Né? O fogo do Senhor consumindo um altar, um sacrifício, uma oferta, algo que é colocado para Ele, né? O Senhor consumiu. No caso,
né, de Abraão a Isaac, o Senhor proverá um cordeiro para si. Né? Abraão foi ali para sacrificar, foi o pedido do Senhor para ver o coração de Abraão, mas ali um cordeiro foi providenciado e ali oferecido em holocausto. Então fala assim, fogo, ele passa, quer dizer, o sacrifício, fala comigo, o sacrifício e a oferta, elas passam pelo fogo. Sacrifício e oferta, elas passam pelo fogo. O próprio incenso, né, utilizado nas cerimônias, né, do tabernáculo, dentro do tabernáculo, ele simbolizava, né, um aroma agradável ao Senhor. Né, algo para perfumar ali o ambiente de alguma maneira, que simbolizava um aroma suave ao Senhor. Né? As nossas orações, elas são como incenso, né? São aromas suaves ao Senhor. O que mais significa fogo dentro dos contextos da palavra aí? Fala comigo. Significa a manifestação da glória de Deus. Fala assim, a glória de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés diante a sarça ardente, né? Ou o mato fumegante, né? O mato pegando fogo, um monte de galho ali seco do deserto pegando fogo, porém não se consumindo. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Isso também, em outro contexto, né? Lá no Monte Sinai, Êxodo 19, 18. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Né? Então, manifestação da glória de Deus. E esse aqui que eu quero ler, esse aqui eu amo, sou apaixonado por esse versículo. Apocalipse 19, 12. Diz assim, os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. E tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Os seus olhos têm chamas de fogo. O seu Deus, o seu Jesus, fala assim, o meu Jesus, ele tem olhos com chamas de fogo. É tremendo isso, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas o fogo, ele também representa um cuidado. A gente vê vários contextos, né? Aqui eu vou colocar só um, mas tem vários outros, que é o cuidado de Deus. O fogo, diante de uma situação, ele significa proteção. Por exemplo, né? No deserto, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 22, diz assim, a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Né? Então, este fogo aqui representava cuidado. Fala assim, o fogo como cuidado. Então a gente, né? Olha quantos contextos o fogo pode ter, né? E ali, imagina o povo no deserto. Eu acho, não sei se alguém já teve, eu já passei perto de um deserto no Chile, né? Mas passei perto só, vi de longe, não sentia a sensação, e eu passei de dia, e estava muito quente no dia, né? Então eu vi a sensação térmica do calor, mas dizem que a noite é terrível. Da mesma maneira que, que é tão quente de dia, é muito frio de noite, venta muito, aquela areia voando, geralmente um poeirão, uma areia solta. Isso porque a própria areia em si, ela não retém, não tem massa, né? Muita massa, ela não retém calor, ela dissipa o calor muito rapidamente, então o solo ali não retém o calor, e logo o ambiente fica muito frio muito rapidamente.
E é isso que acontece no deserto. Mas no povo de Israel, ele estava no deserto, nessa condição árida, difícil, né, de pouco suprimento, de pouca água, de poucas condições. E o Senhor, com o fogo, cuidava deles durante a noite. Você imagina, né? Claro, né, a gente tem o contexto contrário, que é durante o dia, uma nuvem, né, de glória, cobrindo ele. Então, eles, né, o povo ali. Então, eles estavam sendo cuidados, tanto pela nuvem, que aí é outro contexto que a gente pode dar também, né, mas ambos, tanto a nuvem quanto o fogo, sendo aí a expressão do cuidado de Deus. Então, fala assim comigo: mesmo que eu passe no deserto, o Senhor cuida de mim. E olha só, o Senhor usando uma situação aqui, né? Um fogo. É claro que, não sei quem aqui já acampou. Quem aqui já acampou? Você faz ali dentro do acampamento, você faz uma fogueirinha. Para quê? Para afugentar os animais, né? Pode aparecer ali, se ficar mais próximo à fogueira, né, os animais se afugentam da luz, do fogo, do calor. Então, de alguma maneira, até dentro do âmbito natural, é uma proteção. E aqui, dentro desse contexto também, é um cuidado de Deus. E o último termo que eu gostaria de colocar aqui, nós falamos o fogo simbolizando juízo, o fogo simbolizando sacrifício e oferta, o fogo significando a glória de Deus, o fogo simbolizando o cuidado de Deus, e dentro do último contexto aqui, o fogo simbolizando separação, segregação, santidade, purificação. O fogo ele tem esse contexto também. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 49 ao 51, diz: eu vim para trazer fogo à terra, e como gostaria que já tivesse aceso. Vou falar de novo. Jesus dizendo: eu vim para trazer fogo à terra, e como gostaria que já tivesse aceso. Mas tem que passar por um batismo, 50. E como estou angustiado até que se realize. 51. Vocês pensam que vim para trazer paz? Eu não, eu lhes digo, pelo contrário, vim para trazer divisão. Que divisão é essa? Separação do santo e do profano. Que divisão é essa, mano? Separação do que é dele e do que não é dele. Divisão do quê? Ah, é divisão, rachou a igreja, foi Deus que promoveu, está na Bíblia aqui. Não. Não é isso. Jesus não veio para trazer paz, porque ao momento que você se prontificar a viver uma vida de santidade, a viver uma vida, né, de separada para Deus, você não vai ter paz. Não vão te deixar em paz. Ao momento que você fala assim: eu quero viver a santidade, eu quero me separar para Deus, eu quero orar a Deus, eu quero lutar pela minha fé, eu não quero me corromper com este mundo, eu não vou me dobrar a esses prazeres, eu não vou me dobrar a a essas circunstâncias. Tudo vai conspirar contra você, para que isso não aconteça. O mundo vai conspirar para você, né? Aqui, creio que tenha, né, na maioria, se não na totalidade, né, pessoas que já aceitaram Jesus, já caminham no Evangelho há muito tempo. Quando você aceitou a Jesus, né, claro, da paz interior e tal, mas perseguições aconteceram ou não aconteceram na vida de quem aceitou Jesus aqui? Levanta a mão, de quem foi perseguido, quem sofreu afronta, quem falou, né, quem enfrentou você, dizendo que você não ia, que esse negócio não ia durar. Falaram, sabe o que falaram? Falaram que ia ser fogo de palha. Não falaram? Falaram ou não falaram? Fogo eterno. Fogo de Deus.
Jesus, gente, Jesus, ele diz, Lucas 12, 49, eu vim trazer, vamos ler junto? Põe para mim, é o Lucas 12, 49, 12, 49. Eu vim trazer fogo à terra. Como gostaria que já tivesse aceso. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Eu vim para trazer fogo à terra. Como já gostaria que estivesse aceso. Pastor, está lendo tudo errado, pastor. Eu vim trazer fogo à terra. Como gostaria que já tivesse aceso. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e fala assim: Jesus falou que ele veio trazer fogo a você. Como ele gostaria que já tivesse aceso. Oh, aleluia. Vamos chapar, né? Ai. Novamente, vamos ler o versículo de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Falando sobre santidade, falando sobre separação. Mateus 3, 11. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto não sou digno de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e fala assim: Espírito Santo e fogo. Ah, fogo. Acompanhado do Espírito Santo. Primeira Coríntios, capítulo 3. Ô pastor, você está lendo só a Bíblia hoje? Hoje é só ler a Bíblia. A gente só vai ler a Bíblia aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Do 12 ao 17. Olha aqui. Se alguém constrói sobre alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. 13. Sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que construiu permanecer, este receberá recompensa. 15. Se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você é sagrado. Gente do céu. Olha, tira as sandálias dos seus pés para você andar. Porque o lugar que pisa é santo. Você. Santidade, amado. Santidade. Você é um santuário do Senhor. E as nossas obras passarão pelo fogo. Né? O que diz aqui? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O que o fogo consome aqui, amados? O
que o fogo consome? Madeira fica? Não. Feno fica? Palha fica? Isso significa, amado, que nós, por muitas vezes, podemos construir obras que não passarão pelo fogo. E eu vou dizer a cada um, né, para mim e para você, né, isso é dito para mim e para você, que nós precisamos construir obras eternas. Obras que não se queimam. Nós precisamos, amados, esse é um papel de todo cristão, construir obras que não se queimam, que não são consumidas por essa era, por essa geração, que não podem ser roubadas, que não podem ser furtadas, que não podem se degradar, que não perdem o seu valor. Nós precisamos construir obras dessas, porque um dia tudo vai passar pelo fogo, tudo. Só vai ficar aquilo que é eterno, aquilo que o fogo não consome. E eu vou ler só mais 3 versículos aqui, e a gente, dentro desse panorama, eu vou encerrar. Mas não vou encerrar ainda. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 29, diz assim: pois o nosso Deus é o quê? Oh, meu Deus. O que ele é? Oh. Nosso Deus é fogo consumidor. Salmo 115, versículo 3, diz assim, cadê? Salmo 115, não está aí esse não? 115, 3, é. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Obras das mãos de homem. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. E o último, torne-se semelhante a eles. A eles os que os fazem, quanto neles confiam. Em outro contexto, torne-se semelhante a ele os que os adoram. Cadê o fogo aí, né? Tem nada a ver, né, pastor? Você pegou um versículo que tem nada a ver. Será que não? Abra mais uma vez lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. Apocalipse 19, 12. O que nós falamos lá em Hebreus 12, 29? O nosso Deus é fogo consumidor. Em Apocalipse 29, os seus olhos são como chamas de fogo. Os olhos de quem? Torne-se semelhante a ele os que a adoram. Torne-se semelhante a ele os que o adoram. Tornem-se semelhante a ele os que o buscam e nele confiam. Torne-se semelhante a ele aqueles que o buscam, que o adoram e nele confiam. Amado, precisa um fogo de paixão por Cristo, precisa arder em nosso coração. Todos os dias. Um desejo por ver a face dele, por ter intimidade com ele, por se aproximar dele. Torne-se semelhante a ele, aqueles que nele confiam. Que o fogo do Senhor, ele possa trazer sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, amado, juízo.
Que o fogo do Senhor possa trazer sobre a sua vida, sobre a minha vida, possa trazer a glória de Deus. Que o fogo do Senhor possa trazer sobre a sua vida e sobre a minha vida o cuidado de Deus. Que o fogo do Senhor possa trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida sacrifício e oferta. Que o fogo do Senhor, amado, te torne semelhante a Ele. E eu quero dizer o que Jesus sofreu. Jesus, Ele no céu, em espírito, toda a sua glória, todo poderoso, Filho de Deus, unigênito, único Filho, o único Filho de Deus nos céus, cheio de glória e de verdade. Ele não pensou ser igual a Deus, não usurpou ser como Deus, e se fez a semelhança de homens, como a mim e como a você. E Jesus, amado, Jesus, ele foi consumido. Fala comigo. Jesus foi consumido. Jesus foi consumido. O Jesus homem, ele foi consumido pelo meu e pelo teu pecado. Ele foi transpassado, moído. É o que Isaías fala, né? Que ele foi, né? Ele foi esmagado. Jesus, ele foi queimado, né? A gente pode dizer isso. Jesus, ele passou provas de fogo, sim ou não? Quantas provas de fogo Jesus passou, amado? E dentro desse período, esses 30, né? Esses 30 e poucos anos, 33 começando o ministério, 3 anos de ministério, esses, né? Menos que 40 anos. Esse tempo que Jesus passou, amado, por 3 anos, né? Antes disso também, Jesus nasceu já passando pelo fogo. Jesus já nasceu passando pelo fogo. Né? Herodes querendo matá-lo. A gente vê, né, ali uma perseguição, todas as crianças da idade de Jesus, por causa dos 3 reis ali que foram ali falar, né, do nascimento de Jesus, de Cristo. E ali as crianças sendo perseguidas. Jesus foi perseguido desde criança. Jesus passou pelo fogo desde criança. E ali teve que, né, crescer dentro de um contexto difícil, que era como explicar, né? José, ele seria apedrejado, naturalmente, sim ou não? Porque, né, que papo é esse? Engravidou do Espírito, né? Que conversinha fiada essa aí. Era isso. As pessoas do contexto da sociedade deles ali pensaram isso, né? Quem não pensou isso, quem foi ministrado pelo Espírito Santo, Isabel, por um acaso, né? Ali ministrado pelo Espírito Santo, com João Batista na sua barriga, falou assim, ó, eu sei o que tem aí em você. Então quem não foi ministrado pelo Espírito, ali estava querendo era apedrejar José, apedrejar Maria, porque, né, cometeu ali uma situação de relação sexual antes de um casamento. E várias outras coisas que a Bíblia não relata propriamente ali, mas situações que talvez a família de Jesus passou. E Jesus passou dentro do seu ministério. Foi perseguido pelos seus irmãos. Por quem? Foi ou não foi? Seus irmãos, família de sangue. Jesus foi perseguido. Quem é que foi perseguido por parentes, pessoas próximas que confrontaram? Não se sinta só. Jesus, ele passou, né, por perseguição de seus patrícios, irmãos, né, de sociedade ali, os judeus. Quem que perseguiu Jesus? Quem que perseguiu Jesus?
os patrícios, né? Os judeus, os fariseus, as pessoas a qual Jesus veio salvar. Família também. Filhos de Abraão, filhos de Isaac, filhos de Jacó, Israel. Sim ou não? Jesus foi perseguido por eles. Jesus, ele foi afligido de muitas formas, né? Antes mesmo, no início do seu ministério, por várias vezes, afligido por Satanás diretamente. Ah, Jesus, se você é Deus mesmo, então transforma essas pedras aqui em pães. Isso é passar pelo fogo ou não é? 40 dias de jejum. Jesus sabia que ele podia. É mesmo, né? Que boa ideia. Fala a verdade. 40 dias de jejum e eu posso transformar pão em pedra? É uma boa ideia ou não é? É uma boa ideia ou não é? Satanás está cheio de boa ideia querendo levar a pessoa para o inferno. Satanás está cheio de boas ideias, mas cheio de vontade de amarrar essas pessoas nas boas ideias. Né? Pula daqui, porque os anjos te sustentarão, não sei o quê. E Jesus, usando a palavra, né? Aparta-te de mim, Satanás, porque não só de pão viverá o homem. Aparta-te de mim, Satanás. Né? E de muitas maneiras ali Jesus resistindo. E Jesus resistindo, Getsemane foi fogo ou não foi? Foi uma prova de fogo ali ou não foi? No Getsemane? Jesus orando, vamos dizer assim, né? Prevendo o sofrimento no qual ia passar. Jesus, né? Ele era sim homem, mas pelo Espírito Santo ele sabia o que ele havia de passar. E ali ele vendo todo o sofrimento. E pior que todo sofrimento, pior do que todos os açoites, pior do que suas mãos e pés transpassados, pior do que o seu lado furado, pior do que uma coroa de espinhos, pior do que o abandono dos seus discípulos, pior do que o abandono de todas as pessoas que ele curou. Todos que ele curou, todos. Pior do que isso, pior do que tudo isso, Jesus ele passou pelo fogo e disse assim: Pai, por que me abandonaste? Esse foi, eu creio, o fogo mais consumidor na vida de Jesus. Foi quando o meu pecado, o seu pecado, imputado sobre ele, o afastou de Deus. Eu creio que esse foi o maior lamento de Jesus no Getsemane. Não foi os açoites, claro, foi os açoites, né? Mas o maior temor de Jesus, imagina Jesus desde toda a eternidade, a companhia de Deus. Quanto tempo? Toda a eternidade, a companhia de Deus, se vendo dentro de um momento afastado de Deus. E eu vou falar isso porque a gente muitas vezes se comporta ao contrário. A gente tem toda uma eternidade à frente e a gente aceita se afastar de Deus por conta de um fogo, por conta de uma prova de fogo. Uma prova de fogo muitas vezes nos afastando da presença de Deus. Amado, que o fogo venha, mas que ele queime madeira, palha, feno, mas que fique ouro, prata e pedras preciosas. E eu quero dizer para você, amado, que depois que Jesus foi consumido por tudo que ele sofreu, por todo o pesar que ele sofreu, ele foi esmagado,
para não sobrar nada. Depois disso tudo, sabe o que tinha? Jesus glorificado, primogênito de Deus, o meu e o seu Salvador, Salvador de toda a humanidade, que foi fiel à morte e morte de cruz. Eu quero te dizer, amado, que mesmo passando pelo fogo, seja fogo de sacrifício e oferta, fogo da glória de Deus, fogo de juízo, fogo de qualquer termo que a gente colocou aqui, né? Fogo de cuidado de Deus, fogo de santidade e segregação, amado. O que importa é que ao final disso tudo, fique o que é eterno. Porque se não tiver algo eterno em nós, amado, não sobra nada. Algo eterno precisa haver em nós. Algo eterno precisa haver em nós. Nós só volta para Deus o que vem de Deus. Deus soprou em mim e em você espírito de vida. Só volta para Deus o que vem de Deus. E o que tem vindo de Deus para você hoje? O que você tem buscado da presença de Deus? O que você tem se enchido? Como que você tem se enchido? O que Deus tem colocado em você? Sabe? Desejo por cumprir o chamado dEle, em fazer a vontade dEle, em honrá-lo, em agradecer, em ofertar, em abençoar a vida de irmãos, em amar quem não merece. Isso não vem de você. Isso nunca vai vir de nós. Isso não vem da nossa natureza. A nossa natureza que é o oposto de tudo isso, amado. A nossa natureza precisa passar pelo fogo. A nossa natureza precisa passar pelo fogo, para que queime tudo e sobre o que é dele. Para que queime tudo e sobre olhos com chamas de fogo. Seja semelhante a ele, aqueles que o adoram e que o buscam, aqueles que nele confiam. Que você seja semelhante a ele, amado. Mas que haja em você, em mim e em você, um desejo ardente de buscar a presença dele, de maneira incessante, de maneira, amado, não resista. Não resista ao chamado do Espírito Santo a você. Não resista passar pelo fogo. Não resista passar pelo fogo. Na fornalha, 3 entraram no fogo. 4 saíram. Amado, se Jesus está com você, você pode passar a prova de fogo que for, que ele vai sair com você do outro lado. Você pode estar passando a prova que for, amado. Entenda que isso faz parte. Entenda que isso faz parte do processo de Deus em nós. Não estou falando que Deus se glorifica, né? Ou se alegra, né? Vamos dizer assim, no sofrimento dos seus filhos. Não. Deus não se alegra nisso. Mas Deus se alegra em ver que os seus filhos continuam o amando, mesmo dentro do fogo. Mesmo dentro do fogo, lá na fornalha, queimando, ardendo. Senhor, obrigado, Pai. Ah, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse lugar aqui não vem ninguém.
Que ninguém vem para cá, Senhor. É só eu e você, só nós aqui, no fogo. Quem vai no fogo atrás de você? Quem vai? Ninguém. Ninguém vai no fogo atrás de você. Amém. Santificação. Santificação. Que o Senhor queime, amado. Que o Senhor queime madeira, palha, feno em nós. Deixe-se passar pelo fogo. Não reclama. Agradece. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. O cuidado de Deus. A nuvem, né? Coluna de fogo. Cuidado de Deus. O fogo, amado, é cuidado de Deus. E eu vou parar.